Gênesis capítulo 29. Jacó chega ao poço de Harã. Então Jacó pôs-se a caminho e chegou à terra dos povos do leste. E olhando viu um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto a ele, pois davam de beber desse poço aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Todos os rebanhos ajuntavam-se ali. Os pastores rolavam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no lugar, sobre a boca do poço. E Jacó perguntou-lhes: Meus irmãos, de onde sois? Eles responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Ele vai bem? Responderam: Vai bem. Ali está Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. E ele disse: O dia ainda vai alto, não é hora de recolher o gado. Dai de beber às ovelhas e levai-as às pastagens. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos sejam recolhidos e seja removida a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Jacó encontra-se com Raquel. Enquanto Jacó ainda lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela que as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. E disse-lhe Labão: De fato, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: Trabalharás de graça para mim, por ser meu parente? Diga-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita, de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: É melhor dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou. Quero unir-me a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Leia e levou-a a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Leia. Quando amanheceu, lá estava Leia, e Jacó perguntou a Labão: Que é isto que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então, por que me enganaste? E Labão respondeu: Não se faz assim em nossa terra, não se dá mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Jacó casa-se com Raquel.
Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Léia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que a Léia e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Os filhos de Jacó. O Senhor viu que Léia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Léia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: Porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Ela engravidou outra vez e deu à luz um filho, e disse: Porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. E deu-lhe o nome de Simeão. E engravidou ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. De novo engravidou e deu à luz um filho, e disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá, e parou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então a ira de Jacó acendeu-se contra Raquel e disse: Por acaso estou eu no lugar de Deus, que impediu que o teu ventre desse fruto? Ela respondeu: Aqui está minha serva Bila, una-te a ela, para que eu tenha filhos por meio dela, recebendo-os em meu colo. Assim, ela lhe deu sua serva Bila por mulher, e Jacó conheceu-a intimamente. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, deu ouvidos à minha voz e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, engravidou outra vez e deu um segundo filho a Jacó. Então Raquel disse: Com grandes lutas lutei com minha irmã e venci, e deu-lhe o nome de Naphtali. Quando Léia percebeu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Léia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Léia: Afortunada, e deu-lhe o nome de Gade. Depois Zilpa, serva de Léia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Léia: Como sou feliz! As mulheres me chamarão feliz. E deu-lhe o nome de Asser. Nos dias da colheita do trigo, Ruben foi ao campo, achou mandrágoras e as trouxe para Léia, sua mãe. Então Raquel disse a Léia: Peço-te que me des das mandrágoras de teu filho. Ao que Léia lhe respondeu: Não lhe basta me ter tirado o marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? E Raquel prosseguiu: Ele se deitará contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio do campo à tarde, Léia saiu-lhe ao encontro e disse: Irás unir-te a mim, porque de fato te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela. E Deus ouviu Léia, que engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Léia disse: Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido. E deu ao filho o nome de Zacar. Léia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me deu um dote excelente. Agora meu marido ficará comigo, pois já lhe dei 6 filhos. E lhe deu o nome de Zebulon. Depois ela deu à luz uma filha e deu-lhe o nome de Diná. E Deus lembrou-se também de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil, de modo que ela engravidou
e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou-me a humilhação, e deu-lhe o nome de José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. O acordo entre Labão e Jacó. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para meu lar, para minha terra. Dá-me as minhas mulheres, pelas quais trabalhei para ti, e aos meus filhos, e deixa-me ir, pois sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado favor aos teus olhos, fica comigo. Tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina o teu salário, e eu o pagarei. Ao que Jacó lhe respondeu: Tu sabes como trabalhei para ti, e como cuidei do teu rebanho, porque o pouco que tinhas antes da minha chegada, muito se multiplicou, e o Senhor te abençoou desde que vim para cá. Agora, porém, quando trabalharei também por minha casa? Labão insistiu: Que devo dar-te? Então Jacó respondeu: Não precisas dar-me nada. Voltarei a apacentar teu rebanho e a cuidar dele, se aceitares isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. Este será o meu salário, de modo que a minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando verificares o meu salário diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, e for achado comigo, será considerado furtado. E Labão concordou, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os entregou ao cuidado de seus filhos. E distanciou-se de Jacó 3 dias de caminhada. E Jacó continuou a cuidar do restante do rebanho de Labão. Jacó obtém compensação. Então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e, descascando nelas riscas brancas, deixou à vista o branco que nelas havia, e pôs as varas que havia descascado em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante dos rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros do rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, separando-o do rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas fortes acasalavam, Jacó punha as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que acasalassem diante das varas, mas não as punha quando o rebanho era fraco. Assim as fracas ficavam para Labão, e as fortes para Jacó. E o homem enriqueceu muito e veio a possuir grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó voltar para a terra de seus pais. Entretanto, Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai e adquiriu todas estas riquezas daquilo que era de nosso pai. Jacó viu também que o semblante de Labão para com ele já não era como antes. Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para teus parentes,
e eu serei contigo. Assim Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo onde estava seu rebanho. Ele lhes disse: Vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças. Mas vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia: Os salpicados serão o teu salário, todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: Os listrados serão o teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Sucedeu que, no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó? Eu respondi: Estou aqui. O anjo prosseguiu: Levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem fazendo a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai desta terra e volta para a terra dos teus parentes. Então Raquel e Leia lhe responderam: Será que ainda temos parte ou herança na casa de nosso pai? Ele não nos considera estrangeiras? Ele nos vendeu e gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Assim Jacó se levantou e fez seus filhos e suas mulheres montarem sobre os camelos. E levou todo o seu gado, todos os bens que havia adquirido, o gado que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir até seu pai Isaque, a terra de Canaã. Tendo Labão saído para tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, sem revelar-lhe que estava fugindo, e fugiu com tudo o que era seu. Então, levantando-se, atravessou o rio e foi em direção às montanhas de Gileade. Labão persegue Jacó. 3 dias depois, Labão foi avisado de que Jacó havia fugido. Então, levando consigo seus parentes, perseguiu Jacó durante 7 dias de jornada e alcançou-o nas montanhas de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Cuidado, não fales a Jacó nada de bem nem de mal. E Labão alcançou Jacó. Este havia armado sua tenda nas montanhas. Labão, juntamente com seus parentes, armou também sua tenda nas montanhas de Gileade. Então Labão disse a Jacó: Que fizeste? Tu me enganaste e levaste minhas filhas como prisioneiras da espada? Por que fugiste às escondidas e me enganaste, sem revelar-me nada? Eu te despediria com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas. Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Procedeste como um louco. Está em meu poder fazer-vos o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite. Cuidado, não fales a Jacó, nada de bem nem de mal. Mas, já que quiseste ir embora, porque tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Tive medo, pois dizia comigo mesmo que tirarias de mim tuas filhas. Porém, aquele com quem achares os teus deuses não viverá. Diante de nossos parentes, verifica se o que é teu está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia, na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel.
Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai que a ira nos olhos do meu senhor não se acenda, por não poder me levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então Jacó ficou indignado e discutiu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado pelo qual tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus bens, que achaste de todos os bens da tua casa? Põe-no aqui diante de meus parentes e de teus parentes, para que eles julguem entre nós dois. Estes 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e jamais me alimentei dos cordeiros do teu rebanho. Eu não trazia para ti o despedaçado, mas arcava com prejuízo. De mim exigias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. E assim eu andava. O calor me consumia de dia e a geada de noite, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa. Por tuas duas filhas trabalhei 14 anos para ti, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fosse por mim, hoje certamente me mandarias embora sem nada. Mas Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O acordo entre Labão e Jacó. Labão respondeu-lhe: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Portanto, vem agora e façamos uma aliança, eu e tu, e que ela sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó pegou uma pedra e levantou-a como coluna, e disse a seus parentes: Ajuntai pedras. Eles pegaram pedras e fizeram uma pilha, e comeram ali junto à pilha. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saduta, e Jacó deu-lhe o nome de Galeede. E disse Labão: Esta pilha é hoje testemunha entre mim e ti, por isso foi chamada Galeede. E também Mispá, porque disse: O Senhor vigia entre mim e ti, quando estivermos longe um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão disse ainda a Jacó: Aqui se encontra esta pilha, e aqui está a coluna que levantei entre mim e ti. Sejam esta pilha e esta coluna testemunhas de que não passarei delas para o teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás delas para o meu lado para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor e o Deus do pai deles julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para comerem. E depois de comer, passaram a noite na montanha. Labão levantou-se de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para casa. Gênesis capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Então Jacó enviou mensageiros à frente, a seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes:
falareis a meu senhor Esaú deste modo: Assim diz Jacó, teu servo: Morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, para achar favor aos teus olhos. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos ao encontro de teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em dois grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volta para a tua terra e para os teus parentes, eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque passei este Jordão apenas com meu cajado, e agora volto em dois grupos. Peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos, pois tu mesmo disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 cabelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhes: Ide à minha frente e abre espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: Quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? E de quem são esses diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor, para Esaú. Ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: Assim falareis a Esaú quando o encontrardes, e direis também: O teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia: Vou aplacá-lo com o presente mandado à minha frente. Depois o verei face a face, talvez ele me aceite. O presente foi à sua frente, mas ele passou a noite no acampamento. Jacó luta com o anjo. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: Por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: De fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna.
Por isso, os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Leia e seus filhos, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente deles e inclinou-se ao chão 7 vezes, até chegar perto de seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se ao pescoço dele e o beijou, e eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou: Quem são estes contigo? Jacó respondeu: Os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Aproximaram-se também Léia e seus filhos, e inclinaram-se. Depois José e Raquel se aproximaram e se inclinaram. E Esaú perguntou: Que pretendes com toda esta manada que encontrei? Jacó respondeu: Achar favor aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Tenho muito, meu irmão. Fica com o que tens. Porém, Jacó respondeu: Não. Se agora tenho achado favor aos teus olhos, aceito o presente da minha mão. Porque ver o teu rosto foi como ter visto o rosto de Deus, e tu me recebeste com agrado. Peço-te que aceites o presente que te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo. Tenho de tudo. E tanto insistiu que ele o aceitou. Então Esaú disse: Vamos seguir caminho, eu irei junto contigo. Respondeu-lhe Jacó: Meu senhor sabe que estes filhos são fracos e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem obrigadas a caminhar demais por um só dia, todo o rebanho morrerá. O meu senhor pode ir adiante de seu servo, e eu seguirei, conduzindo-os com calma, conforme o passo do gado à minha frente, e segundo o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Permite ao menos que eu deixe contigo alguns da minha gente. Jacó perguntou: Para quê? Bastou-me ter achado favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou pelo seu caminho para Seir. Porém, Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez abrigos para o seu gado. Por isso, o lugar se chama Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. Quando voltava de Padã-Arã, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda diante da cidade, e comprou por 100 peças de prata a parte do campo dos filhos de Amor, pai de Siquém, onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar e deu-lhe o nome de El Eloi Israel.